E, Cecília, nós gostaríamos de ver com você o seguinte: o seu tema foi voltado para a família, e vimos que a constituição da família realmente é algo que nos leva a uma possibilidade de redenção espiritual, visto que temos todas diferenças, temos grandes coisas a aprender uns com os outros e tudo mais. Mas hoje, né, mais do que nunca, a gente percebe a grande dificuldade de nossos membros da sociedade na constituição da família. Muitos temos constituído, mas evidentemente cada vez com menos filhos. Quando constituímos família, né? E depois, às vezes, existem aí imensas condições para as pessoas desistirem, especialmente nos dias atuais, em que está cada vez mais difícil persistir por falta de coragem para enfrentar esse grande desafio que é a família. Se uma pessoa, então, opta por manter-se sem uma família, se ela está numa constituição isolada, né, prefere ficar solteira, ela pode prejudicar a sua possibilidade de reparação em relação àqueles com que ele teria dívidas perante a justiça divina? Em que condições isso poderia acontecer? Olha, a gente está imaginando família como aquela que é fruto de um casamento. Mas nós temos nossa família de origem e, de certa forma, nós temos a nossa família social, mental. Quando a gente fala social, mental, é o nosso grupo de apoio no sentido do ideal, daquilo que nós compartilhamos uns com os outros. Nesta tarde, nós estamos aqui num grupo mental, num grupo onde nós estamos trocando ideias, onde estamos aprendendo juntos. Né? Então, temos que ver a família de uma maneira mais ampliada. Agora, se a gente fosse imaginar que só tendo filhos nós poderíamos nos aprimorar, o que seria do Divaldo, do Chico, por exemplo? Né? E o trabalho que eles fizeram foi fantástico. Então, quando nós abordamos o tema, abordamos de forma mais ampla, né, genérica, mais específica. Uma família, ela é importante por tudo aquilo que nós colocamos, né, no sentido do aprendizado, de microsociedade, não só de resgate, né, de ajuste, mas de ajustes e reajustes, como nós colocamos, mas também a família como equipe de trabalho. E nessa questão, a importância da evangelização, acho que o Sérgio Tisner falou sobre isso, temos a importância da evangelização, aprendizado, da retirada das grandes fantasias, não é abrir mão do sonho, mas das fantasias, e precisamos pensar num termo que você usou, né? Por que as famílias estão abrindo mão de ter filhos? E temos um mercado que cresce de maneira fantástica, que é o mercado dos pets, por exemplo. Né? Será que é porque abrimos aqui e substituímos ali? Será que existe alguma coisa por trás disso, no incentivo? Né? O fato é que nós não podemos taxar que se a pessoa não casou e não teve filhos, ela não tem condições de crescer e de evoluir. Ela vai crescer, evoluir pelo seu próprio esforço, da mesma forma que muitas famílias também não cumprem o seu acordo pré-reencarnatório. Então, se nós pensarmos em família, Emmanuel fala que a sociedade é o nosso lar coletivo. Se eu não tenho filhos, mas eu posso me dedicar a uma causa. Nem todas as pessoas têm, inclusive, condições, às vezes são inférteis, às vezes têm um problema, mas, assim, família de origem nós temos, senão não estaríamos aqui. O lar coletivo nós temos, porque é evidente que o mundo está aí. Então, a pessoa que estiver interessada no seu próprio aprimoramento, ela tem, sim, campo de crescimento e campo de evolução e de redenção, no sentido que nós abordamos,
da redenção, que significa a libertação de opressão e escravidão. Então, talvez seja um caminho, talvez mais fácil, mais difícil, nós não temos condição de avaliar, mas campo de trabalho nos territórios íntimos, com certeza, todos têm. Maravilha, Cília. Era nesse sentido mesmo que a gente fez a pergunta, para deixar claro, né, que a evolução é uma lei, né, independente da condição da pessoa, né? Não adianta a gente ficar justificando que estou em determinada condição, eu não vou evoluir para esconder uma fuga, né? Exatamente isso, essa é a ideia mesmo, muito, muito bem explicado. Então, cada caso é um caso, nós não podemos generalizar, não há possibilidade disso. Agora, aproveitar os dois já de uma vez, não só para o Sérgio, mas também para a Cília, porque ambos são da área médica. Na semana passada, inclusive, foi feito aí um anúncio muito bom, muito produtivo, do Conselho Federal de Medicina, fazendo a criação, de uma comissão de saúde e espiritualidade. E essa comissão de saúde e espiritualidade foi bem comemorada, especialmente no meio espírita, porque nós temos aí companheiros que trabalham em cima do assunto, estudiosos mesmo, e pesquisadores, inclusive pesquisadores cientistas, neste caso, e essa comissão vem para trazer um avanço na comprovação da importância da espiritualidade na cura da pessoa. E um dos objetos de ação dessa comissão é a oração, os efeitos da oração na cura. Mas será que, trazendo agora para o nosso tema, é possível que a gente consiga ver em breve novos temas a serem colocados dentro dessa comissão, como chegando até a reencarnação? Não seria aí uma possibilidade de começarmos a colocar os princípios naturais que o Espiritismo nos leva a ter a certeza para a ciência? O que vocês acham a respeito? Eu acabei de falar, então eu passo para o Dr. Sérgio Thyssen e falo em seguida. Muito bem. Eu tinha, assim, ligeiramente falado dos dois paradigmas, né? Lembrado, na verdade. Então, eu até diria que nós ainda estamos apenas começando este entendimento na área da medicina. Mas, para vocês terem assim uma ideia, né? Como nós estamos trabalhando na área mediúnica já há algumas décadas, nós há muito tempo vimos a relação de causa e efeito em relação ao que aconteceu em vidas anteriores quanto aos padecimentos recentes, atuais, no campo das doenças físicas, tanto quanto e muito no campo dos transtornos mentais. E como nós, por questões talvez ligados a eu ter nascido num lar espírita e ter podido conhecer os postulados e ter me enfronhado na área mediúnica assim, relativamente cedo, nós estamos nessa seara de tal maneira que quando cuidamos, uma expressão que eu gosto de usar, quando abrimos na reunião mediúnica um caso de um paciente, seja de um problema orgânico, seja de um transtorno mental, nós estamos sempre, sem exceções, nos deparando com aspectos que aconteceram em vidas mais recentes ou mais antigas, nitidamente relacionáveis aos padecimentos de agora. Em medicina, todo mundo entende a expressão de que cada caso é um caso. Essa frase foi citada, se não me engano, pela Ercília hoje, né? Mas é algo impecável, típico tanto da lei de progresso como da lei de causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. Então, nunca houve nenhum caso de um paciente qualquer, e são milhares ao longo de 45 anos, que fomos abrindo para investigar, mas não por curiosidade, investigar para, uma vez o que é encontrado,
a equipe encarnada, com as ferramentas que se dispõe, mas, sobretudo, a equipe desencarnada, envolvendo pessoas que todos vocês conhecem, e eu não preciso citá-las, de tal maneira que, cuidando do que se deixou pendente de vidas anteriores, todos os pacientes melhoram de algum modo. Uns mais, outros menos, dependendo de algumas variáveis. O nível de comprometimento às leis, a ancestralidade dos problemas originais ligados ao sofrimento de agora, mas é muito nítido, a ponto, não é, de quando você lembra do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, há menos de 6 meses, no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, nós fizemos, pela primeira vez na história do Conselho, 2 estudos. Um deles, qual foi o título? A Ciência da Vida Após a Morte. E um outro foi sobre curas espirituais, teoria e prática, em se buscando o alívio dos pacientes. Conselho Regional de Medicina. Mas tudo isso ainda está, mesmo recente, muito defasado das nossas necessidades. Isso já era possível de ter acontecido antes, e vários grupos espíritas estão nessa seara, procurando ajudar de um modo ou de outro. E é muito curioso, só para concluir, para não me estender, desde há 16 anos atrás, em 2008, Congresso Mundial em Beijing, na China, de psicoterapia, e depois alguns de psiquiatria propriamente, os congressos pela Associação Mundial de Psiquiatria, seja em Lisboa, 2019, seja em Bangkok, na Tailândia, agora esse ano, em outubro, vai ser em Viena, na Áustria. Nós estamos levando 2 tipos de pesquisa. Uma só para o autismo, porque é um número muito grande, a amostragem é muito grande em relação aos casos que nos procuram, ou no consultório, ou na casa espírita, no acolhimento fraterno. Então, em todos eles, em geral, os que chegam são níveis 2 e 3 de suporte, que são casos mais delicados e com maior sofrimento, tanto de cada criança, como dos pais, da família, de um modo geral, que um pouco que adoece também. E aí, o outro grupo de trabalho é em relação ao conjunto dos diagnósticos de transtornos mentais. E aí, se eu disser para vocês que já há uns 15 anos, quando eu levo, seja para uma apresentação oral, seja para uma apresentação de um pôster, porque, por exemplo, Lisboa, foram 6.000 psiquiatras do mundo inteiro. E aí você leva uma semente e nela eu falo de Chico Xavier, de mediunidade, de mundo espiritual, de lei de causa e efeito, de Allan Kardec e de Jesus. E os colegas do tipo, mas que médico é esse que vem falar? Só que eu não falo deles no sentido apenas da teoria, eu mostro a casuística, eu mostro os resultados, o antes e o depois do atendimento mediúnico e da fluidoterapia espírita. E a diferença é muito notável, e isso desperta nos colegas, né, já há muitos anos, um interesse sobre essas questões que são já de um paradigma novo. Então, que os conselhos agora estejam abrindo as suas portas a esses grupos de trabalho. Eu frequento o grupo de espiritualidade e medicina aqui do Rio de Janeiro já há algum tempo. Nós estamos atrasados, mas tudo é bem-vindo. Não é aquela expressão da minha avó, antes tarde do que nunca. Mas lembrando que aqueles que entraram nessa seara há mais tempo atrás estão podendo constatar, acompanhar, que não é só questão de medicina e espiritualidade, eu até diria, como uma especialização, medicina e espiritismo. Porque espiritualidade é uma coisa linda, de que tanto o mundo precisa,
conhecer e se dedicar em vários aspectos, mas o Espiritismo, né, nos trouxe ferramentas extraordinárias, que, se colocadas em prática, os resultados são muito evidentes. Então, quando eu vou aqui ou ali, é para mostrar resultados, o que gera uma surpresa e um interesse dos colegas. E a sementinha vai germinando pouco a pouco. Graças a todos esses benfeitores, e desde Kardec, claro que como consolador prometido por Jesus, o médico divino, essas coisas, enfim, vão se tornando realidade. Então, tudo isso é muito animador, não é? E é um caminho sem volta. Só para concluir, se você entrar no NIH, National Institute of Health, nos Estados Unidos, o maior site mundial de pesquisas sérias em medicina do planeta. Se eu entro no PubMed, de publicações de medicina, e eu coloco, por exemplo, você mencionou a palavra prayer, de prece, eu tenho ontem 82 mil artigos para estudar. Se eu coloco compassion, de compaixão, forgiveness, de perdão, se eu ponho spirituality, eu vou encontrando, eu vou passar a vida inteira estudando isso. Então, você tem que ter critérios para procurar o que realmente vai fazer para você a diferença. Mas é para mostrar que, independente do espiritismo, colegas de todas as crenças estão trabalhando. Por exemplo, gratidão em medicina, com resultados. Então, tudo isso é tema, talvez, para um outro encontro mais adiante, para se aprofundar um pouquinho mais. Desculpe se tomei muito tempo. Excelente. Então, é só isso que você demonstra um resultado assim, culminou nisso aqui, né? Mas, Cecília, por favor, se quiser comentar alguma coisa. Essa menção que você fez a essa comissão, eu estava até procurando aqui no celular para encaminhar para você, não sei se você tem essa matéria, mas que é uma fala do Dr. Alexander Moreira de Almeida, que é justamente o coordenador do NUPES da Universidade de Juiz de Fora, que orienta teses fantásticas e tem uma publicação de artigos sobre mediunidade, espiritismo, enfim, pesquisas nesse sentido, e o grupo dele é um grupo muito consistente. E justamente eu entrei no grupo das instituições, né, especializadas espíritas, das entidades espíritas especializadas, e foi publicado lá também, né? Então eu fui procurar e a fala do Alexander, que é uma pessoa querida, uma pessoa maravilhosa, um pesquisador de altíssima envergadura. Então, acho um grande passo. Mas nós temos algumas conquistas, e eu acho que a medicina está um pouco mais adiantada nesse campo do que a própria psicologia. A psicologia tem uma série de normativas, de ações, de orientações de como lidar com espiritualidade e religiosidade. E há pouco tempo, há um ano e pouco, foi apresentado uma queixa, uma causa, enfim, de que na psicologia o psicólogo não poderia mais ter o seu nome, o seu título associado a uma religião. E nós corremos muito atrás disso, juntamente com colegas do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, os adventistas, enfim, outras, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. E, enfim, nada foi resolvido, no sentido não aceitaram nenhuma argumentação, e o caso está pendente nas mãos do Supremo Tribunal Federal para ver se é possível, se você ser um psicólogo e ser espírita, ter isso associado. Para nós foi uma questão importante, como para esses outros grupos, onde a psicologia é associada a uma denominação religiosa. Como isso está, segundo consta, parado, né? A Abrame, o pessoal da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas,
na época deu uma acompanhada e realmente estava parado esperando a decisão de um ministro. Enquanto isso, a gente trabalha, né? Enquanto isso, a gente trabalha. E o que é que a gente tem observado? Que a questão, as pesquisas no mundo inteiro sobre a busca do paciente por um médico que aceite a sua fala sobre a sua religião, sobre a sua religiosidade, ou até mesmo sobre o seu ateísmo. O ateísmo não vai querer falar, porque, né? E a grande dificuldade que os médicos têm de lidar com esse tema, por falta de treinamento. Porque as faculdades não oferecem essa disciplina, uma ou outra oferece como eletiva, mas como uma matéria, como uma disciplina, não. Então, nós, hoje, por exemplo, no Brasil, existe uma religiosidade muito grande e abrangente, mas nós não temos na faculdade de psicologia uma disciplina sobre como lidar com esse tema, né? E o que temos, por conta dessa demanda toda no mundo inteiro, os estudos que tem são artigos fabulosos, com áreas específicas, etnias específicas, de como lidar com isso. Então, o como fazer também fica difícil a partir do momento dessa falta de capacitação. Eu tive, no meu doutorado, eu escolhi um trabalho, um tema de como conciliar a religiosidade e espiritualidade do paciente e a religiosidade e espiritualidade do psicólogo. Qual foi a questão? O estudo de caso, onde eu me debrucei na pesquisa, foram os psicólogos da ABRAP, o que, entre aspas, me obrigaria a descrever o que é a ABRAP, de onde ela vem, o que é espiritismo, e aí isso foi colocado na academia. E na época eu falei, mas nem sei o que eu vou fazer com isso exatamente, né? Fiz com todo amor e carinho, mas depois, quando saiu essa questão, eu entendi por que aquela tese me havia sido anunciada com tanta antecedência. E é interessante porque nós montamos na ABRAP, para o voluntário que quer atender pela ABRAP voluntariamente, ele precisa fazer uma capacitação. E a capacitação envolve saber o que é a ABRAP, onde ela se situa, e a capacitação, ou seja, como lidar, como fazer o manejo com pacientes, de pacientes com demanda religiosa. E aí nós orientamos de uma maneira que não é uma pós-graduação, é uma capacitação, mas de como lidar com essa questão. Temos uma pesquisa da ABRAP em cima disso, a pessoa dizendo se quer ou não, quando ela vai fazer a triagem, buscar terapia na ABRAP, ela é preenchido pelo psicólogo da triagem um formulário e um protocolo onde ele declara uma série de questões: por que fazer terapia com psicólogo espírita, por que procurou a ABRAP. Você gostaria de discutir as suas questões com base na sua religiosidade? Ele diz sim ou não. Então, 70% responde que sim, que querem se colocar. Então, tem muitos artigos que dizem que existe a demanda. E claro que de uma forma ainda pequena, a ABRAP coloca para os nossos psicólogos voluntários o como fazer, dando esse treinamento, né? Dando essa capacitação. E a partir daí também, uma outra etapa é o curso da abordagem propriamente dita. E nesse trabalho, nessa capacitação também, a gente dá um outro nome, mas qual o papel da psicoterapia nos processos obsessivos? Como a psicoterapia pode ajudar na obsessão espiritual? Claro que a gente tem que pôr um outro nome. Então, fazer passar na academia não é tão simples, mas se você coloca um estudo de caso, fica mais fácil, porque daí você é obrigado a descrever, né? Então, eu acho que é uma conquista. Acho que ter o Alexander nessa comissão vai ser muito, muito importante, porque ele é um grande pesquisador, uma pessoa muito hábil no relacionamento, e eu acho que ele vai levar uma contribuição muito grande. Então, particularmente, eu estava e estou muito feliz com a criação dessa comissão e com a participação de um espírita pesquisador, como, aspas, nosso representante lá.
Maravilha, então realmente são avanços. Aos pequenos ou largos passos, nós vamos chegando lá devagarzinho. Não que a gente tem que se impor, porque a lei ela não é imposta, ela existe, né? Então, está aí, evidentemente. Então, meus amigos, já estamos chegando na nossa parte final. Eu gostaria de deixar aqui um último tema para que a gente pudesse já levar uma mensagem de esperança em relação à reencarnação, porque visto que ela já é a esperança por si só, mas voltando para a nossa realidade do planetinha Terra que vivemos, como o Sérgio nos colocou muito bem, né? A nossa realidade é pequena em relação ao universo conhecido, e se a gente está agora, né, nesse processo de transição que já foi anunciado por Kardec, que foi trazido pelos espíritos, se a gente está se envolvendo com esse processo, queiramos ou não, presentes aqui na Terra, aqui a gente precisaria de, pelo menos, ter uma ideia, uma noção de como nos comportarmos melhor nesta reencarnação que temos, nessa oportunidade atual, para que cheguemos a uma condição de espíritos de regeneração. Então, por onde nós poderíamos identificar, de que maneira podemos identificar que estamos dando avanços, dando passos para nos tornarmos espíritos de regeneração? Nesta encarnação atual, e que nas próximas a gente venha a estar aqui ainda neste planeta. Por favor, nos tragam aí a contribuição sobre isso, para a gente encerrar. Bom, Começo eu. Eu acho essa uma colocação interessante. Eu só acho que nós já estamos tentando fazer isso, ir de pregai, trabalhar as nossas questões interiores, como orgulho, ressentimento, essas coisas que nos fazem ficar parados no passado. A gente fica parado no passado, então vir para hoje, trabalhar daqui para frente e ter a humildade de reconhecer que sim, temos questões a resolver, né? Agora, reencarnação é um voto de confiança, nós já combinamos que faríamos isso, né? E buscar com todo amor e carinho processo de autoconhecimento, de autotransformação, o processo de querer, sim, nos tornarmos pessoas melhores. Então, eu costumo usar uma frase que, às vezes, o espírita fala muito, né? Te conheço em algum lugar. Acho que foi na reencarnação anterior, né? Eu te conheço não sei de onde, né? Eu digo, não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Não me procure no passado, eu não estou mais lá. Portanto, é daqui para frente. O Espiritismo mostra, através da reencarnação, que em que pese o passado, a reencarnação nos diz, olha, é daqui para frente, faz diferente, está aí uma nova oportunidade. Maravilha, maravilha. Doutor Sérgio. Muito bem. Eu apenas também lembro que o tema reencarnação é muito lindo, porque ele dá ensejo, como até se viu hoje, né? Reflexões muito importantes para cada um de nós e, num sentido geral, porque é algo que se aplica a todos, né? Mas eu não posso deixar de lembrar que nós temos governo. Nós temos o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, o educador sublime, o médico de todo o rebanho da terra. Então, se Emmanuel, como eu comentei, no capítulo O Grande Educandário do livro Roteiro, traz a ideia de uma escola imensa, né, com 22 bilhões de alunos, né? Só que é uma escola primária, é uma escola para coisas muito básicas, mas trabalhando no dia a dia, talvez, claro, por causa da medicina aliada à doutrina espírita, nós estamos nos enfronhando e conhecendo um pouco melhor, eu diria, mesmo como aprendizes, sobre o mundo espiritual, sobre as dificuldades, as limitações, o sofrimento
pessoal e o sofrimento promovido em relação aos encarnados e desencarnados da parte de espíritos muito pouco adiantados. Então, eu queria lembrar, não é, o quanto nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus. Outra ideia em torno disso é o quanto a Terra, apesar de um educandário de escolaridade primária, em verdade é um enorme hospital de almas. Almas enfermas, encarnadas e desencarnadas, necessitando de Jesus e de tudo aquilo que divulgasse o que ele ensinou. E a doutrina espírita é, talvez, a mais importante ferramenta para se conhecer os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, o Apocalipse de João, de uma maneira iluminada pelos bons espíritos, para que tenhamos um proveito maior e uma evolução mais rápida. Porque tudo que nós precisamos é buscarmos os ensinamentos dele e trazermos isto para a nossa realidade. E cooperarmos humildemente com ele, com todos os benfeitores que têm procurado, não é, fazer com que isso chegue ao mundo inteiro, para que haja uma rapidez maior nas conquistas das virtudes, em contrário aos vícios morais que sempre prevaleceram na Terra. Não é? A tríade devastadora, como Cair Barchutel fala, o orgulho, o egoísmo e a vaidade, a indiferença em relação ao sofrimento no planeta, as consequências da violência no Brasil, da violência em todo lugar. No ano de 2024, meus amigos, nós tivemos 1.050.000 suicídios. Um ano. No mesmo ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 44 milhões de abortos induzidos. Isso é uma tragédia que impede o processo evolutivo da maioria dos seres, não só pela repercussão na psicosfera da Terra, adoecida gravemente por tudo isso, mas também causando dificuldades para que os ensinamentos de Jesus possam ser levados, não apenas como algo de informação, mas algo de experimentação, de vivência, de renovação. Então, nós temos um longo trabalho a cumprir e eu não vejo nada que seja mais importante de que, como espíritas, já que o somos, tivemos a bela oportunidade de termos a chance de estudar a doutrina espírita, não é? Que é luz para o mundo, de tal maneira que esse alimento moral, ele abasteça a carência que nós temos quanto a tudo que diga respeito à verdade, porque é a verdade que nos libertará, dito pelo próprio Senhor aos cristãos novos e narrado no Evangelho de João. Então, a casa espírita, o movimento espírita, todas as possibilidades de divulgação da Boa Nova, estudando-se, como se gosta de falar, em espírito e verdade. Não segundo a letra, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, é isso que nós precisamos, assim, dentro das possibilidades de cada um, nos esforçarmos sempre um pouco mais, abrindo mão de realizações pessoais a qualquer nível para nos dedicarmos à vida alheia, ao próximo, como exatamente foi uma das instruções
de nosso mestre, o meigo Rabi da Galileia. Obrigado, queridos. Nós que agradecemos, Sérgio, pela oportunidade da sua fala aqui também para trazer essas reflexões e fecharmos aqui o assunto, porque senão nós vamos até amanhã à noite e nós temos nossos compromissos, né? E também amanhã, segunda-feira, temos que descansar, renovar as forças e com este domingo abrilhantado por vocês todos, tanto pela manhã quanto pela tarde, temos a certeza que agora temos uma vista melhor para a nossa existência. Agradecemos muito a vocês dois, ao Evaldo, que não pôde participar nessa parte do bloco, a todos os companheiros que estiveram conosco, que estão até agora assistindo fielmente aqui, ao vivo, ou que virão depois. Nosso muito obrigado, em nome de todos os tarefeiros, em toda a nossa instituição da Casa Espírita, Casa do Caminho, daqui de Rio Paranaíba, que organizou esse evento com muito carinho a todos vocês. Também aos transmissores que estiveram conosco, a Web Rádio Fraternidade, TV Secal, CRE Planalto e a nosso canal. E assim gostaríamos de pedir, por gentileza, Cecília, você poderia fazer a prece de encerramento para nós, do nosso evento? Será uma honra, uma gratidão enorme. Então, é neste clima de alegria, neste clima de vibrações elevadas, de ideal compartilhado, que nós nos unimos apenas para agradecer a oportunidade, para levar até Jesus a nossa gratidão e a nossa disponibilidade de trilharmos um caminho que leve, em algum momento, lá no futuro, que a gente possa compartilhar aquilo que temos aprendido nos ensinamentos que ele nos deixou. Que Jesus abençoe cada participante do evento de hoje, essa direção maravilhosa, os expositores, suas famílias, as famílias de todos que estão aqui, e agradecer a Jesus. Que tenhamos mais momentos como esses, de refazimento da alma, de refazimento do espírito, de motivação para continuar o processo, e que possamos, sim, acreditar na lição que recebemos e de que o caminho é possível. O tempo vai depender de cada um, mas o caminho, a verdade e a vida já nos foram apontados. Que Jesus abençoe grandemente todos nós, todos que estão aqui, e que Ele receba as nossas melhores vibrações e a nossa gratidão. Que assim seja. Cecília, Sérgio, amigos, se Deus permitir, em 2026 estaremos de volta com o nosso 7º Fórum Espírita de Rio Paranaíba. A todos, nossa gratidão. Muito obrigada. Grande abraço a todos e até a próxima. Deus quiser. Um abraço. O melhor é o que Jesus falou, amar uns aos outros. Quem puder fazer isso, está bem. O que está faltando para as pessoas? Cada um fazer o melhor que puder. Fazer para os outros